me sinto atrasada, que fiz tudo errado e poderia estar muito melhor. E esse pensamento me trava, eu não consigo reagir. Vou fazer 33 anos e deixei muita coisa por medo. Tive oportunidades, tive medo. 2 faculdades trancadas, habilitação que não consegui tirar por medo, trabalhos que perdi por medo. Eu recebi esses 2 comentários de pessoas diferentes no meu vídeo sobre 35 anos. Se você sente que desperdiçou a sua vida, calma que você não está sozinho nessa. Principalmente porque a gente cresceu nessa ideia, nessa ilusão de que talvez depois dos 30 ou até os 25 a gente teria todas as coisas resolvidas. E muitas vezes a gente olhava os nossos pais, os nossos avós, tudo aquilo que eles já tinham conquistado e de certa forma também a gente se comparava, porque a gente imaginava que seria igual ou seria o mesmo. E fora todas as questões culturais que cada vez mais a gente se sente mais atrasado pela questão da comparação e até mesmo porque muitas pessoas hoje passam mais tempo na casa dos pais porque priorizam o estudo, priorizam outras questões para se desenvolverem e quando chegam no mercado de trabalho, muitas vezes isso não é compatível, tudo que elas se dedicaram no estudo, tudo que elas tiveram que abdicar por um longo período, quando elas chegam no mercado de trabalho, muitas vezes o salário, aquilo que elas vão ganhar, não é compatível com todo o esforço. E aí elas precisam adiar mais os sonhos, adiar mais os planos. E aí, claro, que vem a frustração, vem esse desconforto de que, poxa, não deu certo, eu ainda não tive sucesso. Sem contar a nossa autocobrança, as expectativas que a gente cria em cima do nosso futuro. E quando esse futuro chega, a gente pode se frustrar porque não foi da forma que a gente idealizou, da forma que a gente sonhou. Tem muitas pessoas que pensam em casar, em ter filhos, pessoas que pensavam de repente em estar financeiramente em um patamar diferente do que elas se veem hoje, do que elas se encontram hoje. E isso frustra muito e a gente tem que lidar com essa frustração. E nesse momento é que a gente se cobra cada vez mais. E foi, acredito, por esse motivo que eu recebi esses comentários. Eu separei só esses 2, mas existem outros comentários em vídeos diferentes de pessoas relatando esse mesmo sentimento. Então, por isso, eu senti a necessidade de trazer esse tema aqui para o canal. Eu achei que é um tema relevante porque eu também já me senti dessa forma e em alguns momentos eu também me sinto porque eu ainda não realizei tudo o que eu desejo, até porque se a gente está vivo, a gente tem sonhos, tem muita coisa para realizar. É muito raro a gente encontrar pessoas que já zeraram o game. Claro que existem pessoas que olham para suas vidas hoje e percebem que, cara, eu zerei o game, já fiz tudo ou até mais do que eu imaginei. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas. No geral, a gente está sempre em busca de algo mais. E tudo depende também daquilo que eu disse no início, das expectativas que a gente criou e da comparação que a gente está fazendo, porque sempre vão existir pessoas que estão melhores que a gente. Mesmo pessoas muito ricas, milionárias, bilionárias, elas podem ainda ter esse desejo de mais e elas podem se olhar, se observar, se elas se compararem a outras pessoas que são muito mais ricas, elas podem olhar para o que elas têm e achar que ainda não é o suficiente, porque existem os sheiks, existem pessoas muito e muito ricas e que comparado a elas, elas ainda não têm nem a metade dessa fortuna. Então, claro que depende do nível, do patamar que a gente está se comparando e isso também gera essa frustração e esse desconforto que a gente sempre quer mais ou se sente inferior porque a gente está olhando o outro e achando, poxa, o outro tem muito mais do que eu, ou naquela idade, naquele momento, aquela pessoa tinha muito mais do que eu tenho. Outra coisa que também é muito injusta é a gente se comparar com pessoas que a gente não sabe toda a história, a gente não sabe toda a trajetória, porque a gente não sabe qual foi a história do outro, a gente não sabe qual que foi o ponto de partida dessa pessoa, quais foram os recursos que essa pessoa teve ao longo da vida. Ela teve uma base familiar saudável que a apoiava, ela teve oportunidades de estudos melhores, ela teve oportunidade financeira melhor. Como que foi essa trajetória dessa pessoa para que hoje ela obtivesse aquele resultado?
Então, muitas vezes a gente se compara também com pessoas que já saíram muito à frente. Não que isso, eu também acredito que isso não sirva para a gente se vitimizar, porque esse lugar também não é saudável. Eu acredito que não seja saudável, porque senão, mas fulano só conseguiu por causa disso, porque isso também vira uma muleta e a gente precisa ter cuidado com essas desculpas que a gente se dá. Mas a gente também precisa ter esse autocuidado com a gente mesmo de não criar essas expectativas irreais e essas frustrações com pessoas que muitas vezes nós não tivemos a metade das oportunidades que aquela pessoa teve. E isso faz muita diferença. E isso, a chance da gente estar mais atrasado do que essas pessoas é grande. Agora, existem pessoas que saíram de situações muito adversas, muito complicadas e conseguiram sim ter muito resultado, principalmente falando em resultados financeiros. A gente encontra muitas histórias de pessoas, empreendedores, pessoas que realmente tiveram sucesso mesmo numa infância complicada, de repente numa família, um lar desestruturado, ou que não tiveram condições financeiras, mas essa pessoa se dedicou, essa pessoa aproveitou melhor as oportunidades e a gente não pode desconsiderar isso. Existem pessoas que aproveitam as oportunidades muito antes. Elas conseguem ter esse estalo, mesmo que instintivamente, de aproveitar as oportunidades e quando elas chegam na vida adulta, elas estão mais preparadas do que outras. Muitas pessoas às vezes ficam tão numa redoma feita pelos pais e que essas pessoas chegam na vida adulta menos preparadas. Elas chegam tendo que correr atrás de tudo. É como se elas estivessem quase que no degrau zero, porque elas precisam subir cada degrau um a um e claramente isso pode levar um tempo maior. E isso depende também das escolhas que a gente faz para a nossa vida. Qual carreira a gente vai seguir ou qual negócio a gente vai tocar, tudo isso também influencia. Existem mercados, existem negócios que favorecem mais e que têm uma agilidade maior do que outros mercados, do que outros negócios. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração quando a gente faz essa comparação. Cada pessoa tem uma realidade. Qual que é a sua realidade? De onde você partiu? Será que você também não está sendo duro? Será que você também não está sendo dura com você demais? Será que você também não consegue olhar com olhos um pouco mais positivos para a sua história, para a sua trajetória e observar tudo que você já alcançou até aqui, tudo que você já superou até aqui? Isso também é importante. Você refletir, sabe quando eu disse em um vídeo também, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É preciso olhar também para a nossa história com carinho, porque se a gente olha só nessa cobrança, a gente fica nesse estado de se sentir cada vez pior, de achar que não é pra gente. E aí a gente fica estagnado, a gente não avança. Então se observe com mais carinho também para que você possa dar os próximos passos que você precisa. Outro ponto também da gente se sentir um fracasso são dos padrões que muitas vezes a gente se coloca e que a sociedade também espera. Seja de uma pessoa de 30 anos, seja de uma pessoa casada, porque é sempre assim, sempre vão existir cobranças cada vez maiores. Cada fase que você passa, a gente não é condicionado a comemorar as nossas vitórias e sim sempre a pensar no próximo. Qual que é a próxima? Qual que é o próximo degrau? Qual que é o próximo campeonato que a gente tem que concorrer? A vida parece que a gente está sempre nessa competição, seja lá o que você considera sucesso. Tem gente que considera sucesso financeiro, tem gente que considera sucesso familiar, tem gente que considera sucesso ter uma vida tranquila, mais leve. Eu não sei o que você considera como sucesso hoje, mas o fato é que sucesso não tem um cronograma fixo e cada pessoa tem o seu caminho e nem sempre, na maioria das vezes, esse caminho não é reto. Ele passa por turbulências, ele passa por fracassos, por dificuldades e muitas vezes a gente se olha ou olha para a nossa história, olha lá para trás e só percebe os fracassos porque a gente também está com esse olhar julgador de nós mesmos, dessa cobrança, dessa autocrítica, porque a gente está se comparando com outras pessoas. Eu não sei com quem você se compara, às vezes na rede social, às vezes com um parente. Você olha e percebe que a sua história foi diferente
e você não aceita os seus fracassos ou não aprende com seus fracassos porque você está olhando o sucesso do outro. Só que, na verdade, você tem que olhar para o seu e o que você pode seguir a partir de agora. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive, no decorrer do vídeo. Mais para o final do vídeo eu quero deixar algumas ações bem práticas para que você consiga, pelo menos, ter um norte melhor se você sente esse fracasso ainda, se você se sente dessa forma, porque é possível. O fato é, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem esse discernimento, é possível a gente traçar um novo rumo para a nossa vida. Desde que a gente não fique conformado ou se entregue a essa tristeza e a essa frustração. Já que a gente falou sobre comparação, com quem que a gente se compara, eu quero aproveitar e confessar algo para você. Durante muito tempo, eu me senti um fracasso perto dos meus irmãos. Eu sempre olhei para a vida deles e observei desde cedo, porque eles são mais velhos que eles alcançaram objetivos da vida muito mais rápido do que eu. Então, eles casaram cedo, eles estavam com a família deles, eles profissionalmente deram mais certo, mais rápido do que eu. E eu olhava aquilo e, ao mesmo tempo, eu na mesma idade que eles já tinham conseguido alcançar muitas coisas, e eu me sentia um fracasso, porque eu não tinha conseguido a mesma trajetória, eu não tinha conseguido o mesmo sucesso que eu via. Profissionalmente eu me cobrava, porque eu sempre tive esse desejo de ir além profissionalmente, de ter sucesso financeiro, de ter uma independência financeira, porque sempre foi complicado lá em casa, a vida inteira correndo atrás de dinheiro, a gente vendo os nossos pais, então não foi uma jornada fácil. E quando a gente vem desse lar de escassez, ou esse lar que eu via minha mãe trabalhando muito, se dedicando muito, eu tinha esse exemplo e também queria proporcionar algo melhor para eles, principalmente para minha mãe. Então eu tinha esse desejo e eu me sentia frustrada, porque eu ainda não tinha alcançado os meus objetivos e, comparado a eles, menos ainda. É que depois eu fui entendendo que a minha jornada era diferente. Eles escolheram um caminho mais linear, eles escolheram também, eles fizeram algumas escolhas tanto de faculdade, eles fizeram escolhas profissionais que levaram para um rumo diferente. Eles começaram muito cedo, eu também comecei a trabalhar cedo, mas um pouco mais tarde que eles. Se eu não me engano, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 15 anos, que foi um estágio. Mas eu já tentava, eu tentei abrir negócios lá atrás, desde a adolescência eu vendia chocolates, pirulitos, coisas na escola. Eu também tentei abrir uma empresa de animação de festa infantil, eu cheguei a ter. Tentei abrir, não, eu abri essa empresa bem informalmente quando eu era adolescente. Inclusive fui panfletar na porta do parque. Quem é de Belo Horizonte conhece esse Parque Guanabara. Esse parque existe até hoje e eu e meu pai, inclusive, a gente foi para a porta do parque, uma amiga minha, a gente foi panfletar e eu recebi contatos daquele dia de panfletagem, fiz o trabalho, tinha um amigo meu da época da escola que me ajudava também, ele ia fazer as animações junto comigo, então a gente colocava peruca, animação de festa infantil. E era bem interessante, mas não consegui prosseguir porque ganhava muito pouco e também pela imaturidade da época. Eu poderia dizer que isso também foi um fracasso. Quantas coisas eu tentei abrir ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, e poucas deram certo. E eu já ouvi uma frase, inclusive, que é muito interessante, que é: hoje, se eu tenho sucesso, é porque eu estou sentada numa pilha de fracassos. Inclusive, eu já disse isso em um vídeo, que a gente olha muito para o palco da pessoa, o sucesso da pessoa, e a gente não observa os bastidores. Tudo que a pessoa teve que passar para ela estar, para ela chegar aonde ela chegou. Ou seja, tudo isso me moldou. Não vou falar que foi legal, que foi bacana, porque quando a gente fracassa, quando algo não dá certo, você se frustra, você fica chateado. Você pensa em desistir, você pensa de repente em seguir um outro caminho. E às vezes o outro caminho vai ser melhor para você. Mas o fato é que depois que passa o tempo e a gente olha de novo, a gente revisita aquela situação, a gente precisa olhar com esse olhar de aprendizado. O que eu aprendi daquela época? O que foi interessante? O que isso me moldou? O que me forjou? O que trabalhou no meu caráter? Entende? Porque toda vez que a gente olha com esse pesar, com essa tristeza,
Inclusive, no início do comentário, no primeiro comentário que eu li aqui, ela falou sobre se perdoar. É que eu pulei essa parte sobre o perdão, que ela fala como que faz para a gente mesmo se perdoar, porque ela se sente esse fracasso. Só que, se a gente continua olhando para esse fracasso dessa forma, com tristeza, com pesar, a gente não avança, a gente fica preso ao fracasso. É como se a gente tivesse amarras que estão nos prendendo ali. Você não pode sair daqui porque você está presa a essa situação que te define. Mas a verdade é que essa situação não te define. O fracasso, ele pode ser visto como um aprendizado. Os fracassos, porque na vida a gente não vai fracassar uma, duas, três vezes, a gente vai fracassar várias vezes. Agora, o ponto é, a gente pode olhar para isso como aprendizado para que a gente não cometa os mesmos erros e não ficar preso na tristeza, na frustração de não ter conseguido, porque senão a gente não avança. E um outro ponto é a gente pensar nessa questão da idade. Porque eu percebi nesse vídeo dos 35 anos o quanto muitas pessoas estão presas nessa questão da idade. Por mais que já tenha se passado um tempo, por mais que a gente já tenha mais de 30 anos, ainda tem mais vida para ser vivida. A expectativa de vida hoje aumentou. E por mais que a gente chegue lá na frente, não tenha o mesmo vigor, não tenha a mesma juventude, a gente está aqui, está vivo, a gente está no game. Ou seja, se a gente está no game, é para jogar, não é para desanimar, não é para desistir, é para continuar, é para avançar, é para passar cada fase. E vão vir fases difíceis. Agora, tudo depende de como você resolve encarar tudo o que aconteceu com você. E sobre essa questão da idade, existem pessoas que começaram grandes negócios tarde, depois de uma certa idade considerada ideal. O dono do KFC, por exemplo, se eu não me engano, ele tinha mais de, eu até anotei aqui, mais de 65 anos. A J.K. Rowling, ela é um ótimo exemplo para quem está na casa dos 30 e já está se sentindo atrasado. A J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ela tinha mais de 30 anos, 32 anos, se eu não me engano. E ela enfrentou várias rejeições com as editoras. Ela tentou publicar os seus livros e ela não conseguia. E de repente virou aquele sucesso. Tem também a história do Walt Disney. Se você ainda não assistiu, eu não lembro agora se é o filme ou se é um documentário sobre a vida dele, que é muito interessante. Mostra também os fracassos que ele teve antes de criar o Mickey, antes de ser o Walt Disney, criar todo esse império Disney. Ele foi demitido de um jornal, inclusive, por falta de imaginação. O que diferencia as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm? É que elas não param no primeiro fracasso. Elas não param na primeira crítica. Elas não param no primeiro obstáculo, no primeiro tropeço. E você pode sim estar se sentindo um fracasso, mas isso não define quem você é. Isso define apenas a fase, o momento que você está. E o sinal de você ter fracassado é que você tentou, você ao menos tentou. Existem muitas pessoas que nem sequer tentam por medo do fracasso. E se você se sente um fracasso hoje, é porque ao menos você tentou fazer algo diferente na sua vida. Agora, é importante você também levar em consideração algumas perguntas. Eu até separei aqui. O que eu posso aprender, como eu disse, com tudo que eu já vivi até agora? Essa é uma pergunta muito importante para você se fazer. E refletir mesmo. Pegue um papel, pegue uma caneta. Responda com sinceridade isso. O que eu faria se eu não tivesse medo do julgamento ou do fracasso? E a terceira pergunta é: o que eu posso começar hoje que vai me aproximar do sucesso e da vida que eu quero? Mesmo que eu comece pequeno. Aqui eu falei muito dessa questão profissional, mas às vezes você também sente um fracasso no relacionamento. Muitas pessoas também dizem que não conseguiram ter um bom relacionamento ou não têm filhos. Enfim, cada pessoa define sucesso de uma forma, como eu disse. Então, perceba o que você pode fazer, o que está nas suas mãos hoje. E a ideia principal que eu quero que você saia desse vídeo é para você não se fazer a pergunta de será que ainda dá tempo? A pergunta certa que você deve se fazer é: o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho agora? A gente não consegue mudar o nosso passado, mas a gente consegue mudar o nosso presente e
a gente consegue plantar aquilo que a gente vai colher lá no nosso futuro. Então, comece a plantar hoje o sucesso que você quer lá na frente. Não se sinta atrasado, porque se você está vivo, é porque tem jogo.